Hoje nosso estudo vai ser dedicado ao Leilui Nishmat para elevação espiritual. Chaya Rivka Bat Shimon Vepesi. Pedimos também para a Refuah Shlema de David Ben Malka Chaya e de Ezra Ben Sarah. Vamos estudar hoje no segundo capítulo do Pirkei Avot, Mishnah Gimel, Mishnah de número 3. Inicia a Mishnah dizendo o seguinte: Havu Zehirin Barashut, sejam cuidadosos com os governantes. She'en mekarvin lo le'adam ela letzorech atzman, que elas não se aproximam da pessoa somente quando tem interesse, quando é para eles mesmos, quando é para sua própria necessidade. Nir'in keohavin bishat anahatan, eles aparentam amáveis, né? Eles aparentam que amam no momento do seu proveito. Ve'en omdin lo le'adam bishat dohko. Eles não se colocam junto à pessoa no momento do seu aperto. Ou na prática, eles tiram o corpo fora no momento que a pessoa precisa deles. Quando eles precisam, eles aparecem. Quando a pessoa precisa, eles não aparecem. Então, esse é o cuidado que você tem que ter com os governantes, porque eles agem de acordo com seus próprios interesses. E aqui no Brasil, a gente entende muito bem disso, ainda que, lamentavelmente, a gente não reflita isso da melhor maneira nas nossas escolhas dos governantes em geral. Mas a gente percebe isso. A gente percebe que eles fazem as coisas pelo interesse próprio e não pensando na população. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado. E interessante o Pirkei Avot já falar isso pra gente, no sentido de avisar também pra gente não ter nenhum político de estimação. Político, governante, ele tá lá pra gente fiscalizar ele é nosso funcionário, e ele tem que sempre agir pelo bem da população, do povo. Vamos ler um pouquinho de comentário. Este ensinamento, em tom de conselho que a Mishnah nos oferece, traz consigo uma reflexão ética importantíssima para assimilar a estrutura da vida coletiva organizada, bem como os desvios de conduta daqueles que governam. Isso de modo geral, né? Confiar em governantes ou líderes, cujo poder depende de outros, e ainda bem que depende, né? Seja dos seus eleitores, seja da aprovação das casas legislativas, enfim. Ainda que você possa dizer que aquele governante tem o poder dele está atrelado a outros poderes. Ninguém tem poder sozinho. E confiar em quem precisa negociar o seu poder não é algo seguro, porque ele pode falar sim para mim e para o meu adversário e falar sim também. Então é isso que a gente precisa ter em mente com relação a essa questão da governança, da politicagem em si e tal, para aqueles que têm alguma proximidade, tentar levar por esse lado, né? Hoje a gente tem os canais de mídia social para poder acompanhar mais de perto, né, os políticos, e eu particularmente acho isso uma coisa muito importante, até para aproximá-los. O homem em posição de honrarias dificilmente dará importância a reais necessidades de qualquer indivíduo. Ele tem problemas maiores, né? Então, o que eu vou me aproximar dele? Eu que sou uma pessoa qualquer. A menos que eu dependa dele para poder resolver esse problema, o que adianta? Por crer em sua superioridade e por sua ganância, que é genuinamente humana, haverá de se preocupar apenas com aqueles que fazem parte ou mantêm seu sistema. Então a sua preocupação vai estar dentro da esfera do poder, como se usa muito essa expressão. Os aspectos dessa reflexão se relacionam não somente à liderança, mas a todas e quaisquer decisões que podemos vir a adotar em nosso cotidiano, devendo também ser vista como uma referência para aferir uma medida de relevância social que cada ato ou decisão carrega consigo diretamente. O que significa isso? Isso não é somente para a liderança. Na realidade, se a gente parar para pensar, todas as decisões que a gente vai adotar no nosso dia a dia, na nossa vida, elas também, de alguma maneira, influenciam a toda a sociedade, certo? Então, cada decisão, cada ato, de alguma maneira, vai gerar reflexos ao redor. Portanto, do ponto de vista ético, podemos afirmar que governantes, quando se sentem parte de um único interesse que é inerente ao todo que representam, ou que ao governarem para o povo estabelecem vínculos mais sólidos diante de todos de forma igualitária,
priorizando interesses coletivos, como símbolo do compromisso ante o interesse coletivo na necessidade de eficácia e responsabilidade que a posição da liderança confere. Então, o governante é isso, ele tem que agir de acordo com o que a sua liderança lhe pede, lhe confere, o que são as demandas dos seus governados, sem entrar muito em detalhes. Interessante a gente pensar que o governo ele é um tzorech tzibur, ele é uma necessidade coletiva. A gente precisa, de acordo com a visão aqui, a gente precisa de uma organização social que tenha uma liderança representativa. Mas o ideal seria que ele fosse algo dedicado aos céus. A gente sabe que isso é muito difícil, para não dizer impossível nos nossos dias. Então, por isso a gente vai cobrar o máximo de transparência e de efetividade na administração pública. Sim, estou usando algumas palavras um pouco mais próprias, vamos dizer assim, porque isso já existe na lei. Curiosamente, na própria lei brasileira, todo aquele que exerce uma função pública, ele tem uma obrigação de efetividade, enfim, de probidade, certo? Ele tem que fazer a diferença, ele tem que contribuir com o seu trabalho, porque senão ele está recebendo do povo sem servir ao povo. Vejam que interessante. A gente tinha falado daqueles que se dedicam na Mishnah anterior às demandas coletivas, as demandas da comunidade, né? Que devem se esforçar ao máximo, devem fazer sempre Lechem Shamayim em nome dos céus, dar o seu melhor, porque o mérito, inclusive, dos nossos ancestrais, o carrega, a gente chegou a mencionar isso, é muito bonito. E aí aqui o Bartenura, seguindo nesse mesmo raciocínio, diz o seguinte: Havu Zehirim Barashut. A gente começou a Mishnah falando: sejam cuidadosos com os governantes. Até Mamitaskim Betzorchei Tzibur, vocês que se ocupam com as necessidades coletivas, as necessidades da comunidade, vamos colocar assim. Afal Pish Atem Tzrichim Leitvadea Larashut Kdei Lefakeach Halaskei Rabim Havu Zehirim. Vocês que estão se ocupando das demandas do coletivo, da comunidade, vamos dizer assim. E por essa razão vocês vão ter que se conectar, se aproximar das lideranças, da governança. Então, tomem cuidado, né? Porque vocês vão ter que negociar com eles. Então, eles vão, talvez, se explorarem ou virem a explorá-los. O Yachin Avot diz também parecido: vocês que estão se ocupando com demandas coletivas, quando precisarem se reunir com os senhores da terra, que a governança e a força está nas suas mãos, para o bem da congregação, sejam cuidadosos com essa negociação, na questão de transferir para eles, por exemplo, o dinheiro da comunidade, o dinheiro coletivo, o dinheiro que a sinagoga, por exemplo, arrecadou. Quando a gente precisa de alguma questão com a governança, hoje a coisa é mais distante, né, mais longe, mas quando a gente tem alguma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, lembrando que a gente carrega uma responsabilidade, por exemplo, no caso de uma contribuição que a sinagoga arrecada e precisa fazer algum tipo de pagamento para a prefeitura, para o governo, vamos dizer assim, precisamos tomar cuidado em todo tipo de negociação, em toda tratativa, até mesmo para não correr o risco de dar algum dinheiro a mais do que seria necessário e assim incorrer com um mau cuidado do recurso da comunidade, tá bom? Então isso também é uma questão importante para ser tratada. Fala um pouquinho também sobre o modelo de governança, se isso inclui rei ou o coração do rei é dirigido pela vontade do Criador, mas a gente não vai entrar nisso, eu vou deixar só essa pincelada para dar o gostinho. Muito bem. É interessante a gente pensar, né, nessa questão, que em outros tempos a governança podia ser um rei que se acreditava a Deus nos períodos pagãos, ou fora disso, se a gente quiser fugir um pouco desse tema mesmo, da idolatria, ou da egolatria exacerbada de governantes, a gente também pode mencionar a arrogância, a grosseria. A gente chegou a mencionar isso no estudo de ontem, né, sobre que o poder muitas vezes mostra a essência do homem, né? Você quer conhecê-lo de verdade, lhe dê poder. Então, que a maioria dos governantes que a gente tem algum registro eram muito cruéis, eram muito rígidos, né? Eram realmente arrogantes e tal. Então, enfim, com quem eles não eram arrogantes? Se a gente analisar essa relação com a corte, não sei o que, sempre mais cordial, com a camada mais rica da sociedade e com aquele que tinha que ralar e pagar o seu imposto, aí para cima dele
sempre na opressão, na exploração, na usurpação. Então, realmente é uma questão para a gente refletir e também, com certeza, para a gente colocar em prática na nossa visão de mundo, na nossa visão de como os governantes, enfim, devem conduzir a coisa toda.